Jesus transgrediu a lei do sábado naquela passagem quando ele foi curar o homem no tanque de Betesda. Será que ele quebrou o sábado? Será que ele transgrediu, ele pecou, segundo está escrito lá na Torá? E aí, o que vocês acham disso? Vamos ver a acusação dos judeus, segundo os relatos que está descrito ali. Não estou falando que isto aí aconteceu, mas segundo o que está nas narrativas do Novo Testamento, ali em João, será que Jesus quebrou a lei do Deus do Antigo Testamento? Vamos ver se Jesus pecou? E aí, crente? Eu quero ver como que você vai defender de novo, mais uma vez, eu mostrando aqui passagens pelo qual Jesus não poderia fazer esse tipo de atos, não estou falando de cura, no dia de sábado, ok? Então aguarde depois da nossa vinheta. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, quantos de vocês já não escutaram essas pregações aqui nas igrejas, né? Mostrando ali o poder de Jesus, aquelas homilias bonitas faladas por pregadores. Mas hoje eu vou trazer para vocês aqui, vocês que é cristãos, principalmente, o outro lado da moeda. Exatamente. Será que Jesus quebrou o sábado quando ele foi lá no tanque de Betesda? E vou trazer um outro problemaço para vocês dentro aqui de João capítulo 5. Olha só. Depois disto havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo às portas das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Agora você preste bem atenção aonde está aqui circulado de vermelho no versículo 4. Preste atenção. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Vamos lá. Vou explicar o grande problema que eu falei para vocês. Primeiro que dentro da crítica, dentro dos estudos, papirologia e tudo mais, este versículo aqui é considerado pela academia, pelos grandes exegetas, os grandes estudiosos, isto aqui é um acréscimo posterior. Nos textos mais antigos não existe este versículo, o versículo 4. Exatamente. Se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante, então aqui foi para o espaço, porque isso aqui é pós-século V. Isso aqui é um acréscimo posterior pelos escribas, pelo qual a Bíblia já estava montada e não existia esta menção deste versículo. Ela só vem ser acrescentada após o V século. Então, este versículo que o anjo agitava aqui o tanque, as águas do tanque, não existia nos primeiros papiros, é um acréscimo. O escritor está acrescentando isso daqui para fazer uma harmonia no texto, para não ficar vago como que agitava as águas, ok? Outra coisa também, para o crente defender que essa narrativa aqui é verdadeira, ele precisa de elementos externos que comprovam que isso daqui é verdade. Vamos lá. Eu fecho este canal. Olha, é muito sério que eu estou falando. Eu fecho este canal. Se o crente provar para mim, dentro do primeiro século, dentro desse contexto, vou jogar aqui, entre o ano 0 e o ano 50, algum historiador daquela época, não vem trazer pastor, não vem trazer apologetas explicando, não. Estou falando de historiadores, judeus, de pessoas que escreveram sobre essa história aqui, em que havia pessoas doentes nesse tanque e que o anjo agitava as águas e curava estas pessoas. Existe na história
Não história. Isso aqui é história, é com E, tá? Ok? Isso aqui é invenção. É uma ficção literária. Não existe nenhuma. Você pode pesquisar. Plínio Jovem, Plínio Velho, qualquer um daquele contexto do primeiro século que vai contar uma história. Cara, isso aqui é poderoso. Imagine, na sua cidade, ter um tanque onde os doentes ficavam lá aguardando que o anjo de Deus iria mexer lá e o primeiro que descesse seria curado. Isso aí é notícia para rodar. Isso aí é notícia para rodar todas as cidades em volta. E ali ia se juntar um monte de doente para ficar esperando a oportunidade de quem que pulasse primeiro nas águas seria curado. Mas não, uma notícia tão surpreendente dessa só existe dentro de um livro, as páginas da Bíblia. Assim como outras fábulas, outras lendas criadas que existem, tipo o homem andando sobre as águas e tudo mais. Então, isso daqui, só o fato desse versículo ser um acréscimo posterior para harmonizar o texto, para tentar colocar uma fantasia no texto, que é o anjo de Deus que agitava as águas, né? E não existe documentação nenhuma, mas nenhuma mesmo, sobre a historicidade deste evento. O versículo 4 é um acréscimo posterior, então a sua Bíblia inerrante já foi para o espaço. Ok? Mas vamos aqui agora para o contexto, se Jesus realmente pecou, se Jesus transgrediu o sábado. E ali estava um homem, havia 38 anos e estava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tem um homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E disse-lhe, presta bem atenção aqui agora, porque essa leitura aqui é importantíssima, para você entender o texto. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Jesus, se realmente isso aqui fosse verdade, segundo as narrativas, Jesus poderia falar para aquele homem pegar o seu leito e tirar dali, pegar o seu leito, é sua cama, suas roupas, seu cobertor, tudo que estava ali. Jesus poderia incitá-lo a esta situação, pega o seu leito e anda, né? Sai dali, vai para sua casa. Jesus poderia. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar o leito. Aí alguns malabaristas de plantão aqui no canal vai dizer que isso daqui é coisas que o judeu criou para interpretar a lei. Só que esses mesmos judeus aqui, é os judeus que os cristãos aceitam que foi empossado pelo próprio Deus. É eles que interpretavam a lei. Eles que são a autoridade sacerdotal de Yahvé. Então como que eles podem agora discordar de quem é a autoridade de Yahvé? Hein? Então o próprio judeu vai fazer a acusação que não é lícito aquele homem que foi curado carregar o seu leito por causa do sábado. Vamos ver a narrativa aqui. E isso depois eu vou apresentar para vocês o que está escrito na lei, ok? Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, Jesus, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é esse homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, presta bem atenção, na baboseira agora que Jesus vai dizer, na heresia que Jesus vai dizer para este cara que foi curado. Olha só, isso aqui é um grande problema dentro da teologia, olha só. Eis que já estás são, você está curado, né? Você está aqui no templo agora. Não peques mais, dando a entender o que para ele? Aquele estado que ele estava há 38 anos era consequência de pecado dele.
Só que se a gente for pegar pela primícia isso, todas as pessoas que pecam deveriam estar na mesma situação que ele. Jesus está dando a entender aqui que a pessoa que peca, ela vai ser punida com enfermidade. Isso aí é um grande problema, hein? Porque a afirmação de Jesus aqui, vai e não peques mais. Para que, olha aqui que Jesus vai afirmar ainda, tá? Não te suceda alguma coisa pior. Dando a entender o quê? Se ele continuar pecando, quebrando a lei, porque no Antigo Testamento, pecado é a transgressão da lei, vai acontecer com ele coisa pior do que ele estava no leito, em enfermidade. Então a premissa aqui é que Jesus está afirmando que todas as pessoas que são enfermas, cegos, paralíticos, todas as pessoas que têm doença, é porque pecou. Mas aquelas pessoas que nasceram com doença, e aí, responda a essa crente. Se o seu Jesus fala a verdade, e há verdade nele, então aqui já entra em contradição, porque se a pessoa nasce em pecado, é a pessoa, não é os pais não. E o filho não levará o pecado do pai. Então não vem com essa manobra, isso está na Bíblia. O filho não levará o pecado do pai. Então quer dizer que quando a criança nasce, e os crentes dizem que a criança nasce, ela nasce pura, sem pecado, entra em contradição, porque na Torá diz que todo aquele que é nascido de mulher é pecador. É uma contradição atrás da outra para o crente resolver. Ok? Então só nesse texto aqui que eu estou apresentando para vocês, é só estudar. É só estudar e ter lógica. Colocar, sincronizar a lógica para vocês entenderem. Agora vamos continuar o texto aqui, porque tem mais problemas para eu apresentar para vocês. Preste atenção. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. E por esta causa os judeus perseguiram. Qual causa que Jesus curava? Não, preste atenção no versículo. Porque fazia estas coisas no sábado. Então, o que Jesus praticava ali no sábado, principalmente fazer o homem levar o seu leito, caminhar, e que era proibido, ele incitava o cara a quebrar o sábado. Além dele fazer essa quebra do sábado, o próprio Jesus. E olha a mentira de Jesus agora no texto. Presta bem atenção, isso aqui é uma bomba, tá? E Jesus lhes respondeu. Respondeu para quem? Para os judeus. Que falavam assim, ó. Jesus, você está quebrando o sábado e você está incitando os outros a quebrar o sábado. Jesus vai dizer o seguinte: meu pai trabalha até agora. Mentira. Yahvé vai contra as suas próprias leis? Hein? Yahvé vai contra as suas próprias leis? Porque ele disse e descansou e finalizou a sua obra no sábado. Cessou. Não é que Deus precisa de descansar, ele cessou a sua obra, acabou, findou. E aqui Jesus está afirmando que o meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Quando ele afirma e eu trabalho também, ele está afirmando que trabalha no sábado. Interpretação de textos, crentes. E eu trabalho também. Que dia que era aquele? Sábado. Poderia fazer algum tipo de trabalho no sábado, segundo a Torá? Não. E aí? Por isso, pois os judeus, ainda mais, olha agora, procuravam matá-lo. Por quê? Só porque ele trabalhava no sábado? Só porque ele incitava as pessoas a carregar o leito no sábado que era proibido? Não. Olha, mais coisas ainda que, segundo a narrativa, quem escreveu esse texto deixou vários problemas. Porque não só quebrantava o sábado. O próprio texto de João, ele determina, ele afirma. O próprio narrador de João, ele afirma. Porque não só quebrantava o sábado. O próprio texto já diz que Jesus quebrava o sábado. E aí, vocês vão contra o que está escrito na Bíblia, crente? Porque não só quebrantava o sábado, então Jesus quebrava o sábado. Mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a ele. Então aqui nós temos dois problemas. Jesus quebrava o sábado, segundo o texto de João. Eu não precisaria nem trazer para vocês os textos lá da Torá, porque o próprio narrador aqui de João, ele já entrega. Ele é um cagueta. Ele já demonstra que Jesus quebrava o sábado.
E também Jesus cometia blasfêmia, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer alguma coisa alguma, se não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Igualitando aqui, ó. Porque o Pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas. Agora abre parênteses aqui que eu quero refutar quem fala que João 14 não fala sobre milagres, obras maiores. O que Jesus estava falando aqui no versículo 20? Qual que era a obra maior que Jesus está falando aqui? Jesus curou o paralítico no tanque de Betesda. Olha o que ele vai dizer. Mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas. O que é maiores obras do que estas? A cura do paralítico lá no tanque de Betesda. Então, quem afirma que João 14, quando fala que obras maiores não é milagre, está negando o texto do próprio João capítulo 5, que o próprio Jesus fala que obras maiores era a cura do paralítico. E aí? Os defensores que vai dizer que João 14 não fala sobre milagres. Jesus está mentindo aqui nesse texto? Porque eu fiz um vídeo já sobre texto e o contexto. Passagens como o capítulo 8 de João, falando que obras é a cura do cego ali. Mas as pessoas negam esses textos. O próprio Jesus, ele citando que o cego era essas obras que eu apresento, se vocês não acreditarem nessas obras que o Pai faz, que eu faço, ele estava falando sobre o cego. E aqui Jesus, o próprio Jesus fala assim que e ele lhe mostrará maiores obras do que essas. Que obras seria essa? A cura do paralítico no tanque de Betesda. E aí? Qual malabarismo vocês vão fazer agora? Ok? Mas aqui, vamos agora para a quebra do sábado, como eu já mostrei para vocês aqui, que Jesus, segundo o próprio narrador mesmo aqui de João 5, vai entregar o jogo. O próprio narrador, ele entrega, ele cagueta que Jesus, porque não só quebrantava o sábado, mas blasfemava. Aqui. Como que vocês vão negar o que está escrito? Mas vamos continuar. Em Êxodo capítulo 16, olha o que vai dizer. Ali é o contexto do maná, ok? Ali, Moisés está trazendo os mandamentos para o povo de Israel, como que eles deveriam seguir. E Deus estava dando uma alimentação todo dia para eles. Só que eles tinham que comer, eles tinham que guardar somente para aquele dia. Ok? E não era para guardar para o outro dia. Mas no sexto dia, antes do sábado, era para se guardar para o outro dia, para não se fazer nada no dia de sábado, que é o dia santo para o Senhor. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã, que é o maná. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, algum deles deixaram dele para o dia seguinte. Eles colheram lá onde que chovia o maná, né? Onde Yahvé dava o alimento para eles. E eles guardavam para o outro dia. E alguns deles deixaram dele para o outro dia seguinte. E criou bichos. E cheirava mal. Mas isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer. Porque aquecendo-se o sol, derretia-se. E aconteceu que ao sexto dia, colheram pão em dobro. Opa, mas aí nós temos uma contradição aqui, Fernando? Não. Preste atenção no texto. Ao sexto dia. O sétimo é o sábado. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 homens, para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Olha, os caras estão colhendo lá 2 potes grandes, 2 homens. Eles estão acumulando. Ok? Não é para colher só um? Por que eles estão colhendo 2? E ele disse-lhes, Moisés disse para eles: isto é o que o Senhor tem dito. Então é Moisés que está dizendo aqui? Ou ele está transmitindo uma mensagem? Porque Moisés é o porta-voz de Yahvé. Ele vai dizer assim: isso é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso. O santo sábado do Senhor. Santo sábado do Senhor.
Será que Jesus não sabia que o sábado era santo, não? Para ele fazer essas coisas que ele fazia no sábado? O que quiseres cozer no forno, cozei-o. Que era sexta. Que era o sexto dia, não era sexta, era o sexto dia. O que quiseres cozer no forno, cozei-o. O que quiseres cozer em água, cozei em água. E tudo o que sobejar, guardai-vos para até amanhã. Olha só, até amanhã que ele está dizendo é o sábado. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado. Aí não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então, quando era chegado o sábado, eles tinham alimento ali sobrando. Por quê? Por quê? Vamos entender o texto? Então disse Moisés, comei-os hoje, porquanto hoje é o sábado. Então eles estavam comendo o que eles escolheram no dia anterior. Hoje é sábado do Senhor. Hoje não achareis no campo. Ó, não adianta ir lá tentar buscar, porque Deus não vai dar o maná hoje. Era para você escolher 2 vezes ontem, que era para o sexto dia, e o sábado, que é o sétimo. E aconteceu ao sétimo dia, no sábado, que alguns do povo saíram para colher, foram desobedecer. Mas não o acharam. Olha agora o que Yahvé vai dizer. Então disse Yahvé a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, porquanto o Senhor vos deu o sábado. Portanto, ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Peraí então, aqui nós temos 2 grandes problemas para os crentes resolverem. Cada um fique no seu lugar. O que Jesus estava fazendo? Perambulando com os seus discípulos lá, colhendo espigas. No dia de sábado. Um vídeo que eu já trouxe para vocês. Mas os malabaristas aí, cara, eles ficam doidos. Então aqui o próprio Yahvé está dizendo o seguinte, ó. Eu dou alimento para vocês no sexto e no sétimo dia. Para que você, cada um fique no seu lugar. E ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. E aí? Como que pode Jesus estar perambulando ali em Jerusalém, ainda mandar o cara pegar o seu leito e carregar, ir embora, perambular, cada um fique no seu lugar? Lá. Era para santificar o Senhor no sábado, não era para ficar perambulando. Então, quando o cristão faz malabarismo e diz que é tradição judaica a interpretação do texto, ele está indo contra o que está escrito. O próprio Deus, ele diz que não era para ficar zanzando, não era para ficar nas searas colhendo milho. Está aqui. Ué, Yahvé não dava alimentação para os discípulos e para Jesus no sexto dia, para eles não ficar perambulando no sábado? Não. E aí? Eles tinham que trabalhar no sexto dia para que no sábado não fizesse nada. Principalmente ficar andando por Jerusalém, pela seara e colhendo milho. E para os negacionistas daquilo que eu trago aqui, que eu não busco as fontes nos originais, né? Que na verdade não existe original nenhuma, né? Eu estou falando direto do hebraico. Vamos ver o que está dizendo aqui. Mas se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, olha só, hein? Presta atenção. E carregardes alguma carga, quando entrares pelas portas de Jerusalém, no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Então temos aqui um mandamento explícito do próprio Yahvé, dizendo que não era para se carregar nada, nada, nada. E se você for buscar diretamente da palavra ali, o que é carga, está dizendo que não é para transportar nada. Não é para ir e nem vir levar nada. Então Jesus incita, segundo as narrativas, no dia de sábado, o cara a carregar o seu leito. Faz ele quebrando o sábado, porque ele não podia estar perambulando ali pelo sábado. Ele também faz o cara quebrar o sábado. E a própria acusação do texto dizia: por que tu faz o que não te é lícito fazer no sábado? E aí, os próprios judeus que interpretavam a lei, que sabia que não podia se fazer aquilo, eles acusaram Jesus
dessa transgressão da lei. Jesus poderia estar fazendo isso na seara? Colhendo espigas no dia de sábado? Poderia? Ele e os seus discípulos? Segundo o que está escrito na Torá? Não, ele não poderia. Ok? E tem alguns malabaristas aí também que falam, a Torá defende que pode se colher sim. Sim, tem um versículo que diz que se entrares no terreno do seu vizinho para colher qualquer tipo de fruto, comerás ali, mas não encherá o seu cesto. Aí eu pergunto para você, esse texto é do dia de sábado? Não, não é dia de sábado. É um dia qualquer. Mas existe texto dizendo que não pode fazer isso no sábado? Acabei de apresentar para vocês no vídeo. Então, mais uma vez, eu venho aqui, mostrei, provei para vocês por A mais B, que Jesus quebrou o sábado, blasfemou e fez tantas coisas outras erradas, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo.